Se você está tentando melhorar o seu inglês usando aplicativos, eu preciso te contar uma coisa antes de começar. Provavelmente o problema não é que você ainda não encontrou o melhor aplicativo para aprender inglês. O problema é que você está usando o aplicativo errado para a habilidade que precisa desenvolver. Porque um aplicativo pode ser excelente para pronúncia e praticamente inútil para fazer você desenvolver conversação. O outro pode ser maravilhoso para listening, mas não vai corrigir a forma como você constrói frases. O outro pode ajudar muito no vocabulário, mas você pode passar meses usando e continuar travando na hora de falar. Então hoje eu resolvi fazer diferente. Eu separei algumas das melhores ferramentas que você pode usar para praticar speaking, listening, pronúncia, gramática, construção de frases, reading, writing e vocabulário. Olha que maravilha! Em cada categoria eu vou escolher um vencedor. Ou seja, se eu tivesse que escolher apenas uma ferramenta para aquela habilidade, qual seria? E eu também vou te dar algumas alternativas, porque dependendo do seu nível e da forma como você gosta de estudar, outra opção pode funcionar melhor para você. E atenção! Algumas dessas ferramentas são aplicativos e outras são sites. A disponibilidade de aplicativos também pode variar de acordo com o sistema operacional, o país onde você está, porque sim, eu sei que eu tenho vários seguidores aqui de outros países também, Argentina, Angola, dos Estados Unidos, Europa, enfim. E até a versão do seu aparelho também pode influenciar, tá? Então procura um nome na loja do seu celular, no App Store, enfim. E quando eu disser que é uma ferramenta ou site, você pode simplesmente acessar pelo seu computador ou pelo navegador, tá bom? E fica comigo principalmente até a parte de speaking e pronúncia, porque eu vou te mostrar uma ferramenta que muita gente que estuda inglês não usa da maneira certa e ela pode mudar completamente a forma como você treina sozinho. E agora uma coisa muito importante. Eu não estou te dizendo que você precisa instalar 20 aplicativos. Muito pelo contrário, no final deste vídeo eu vou te mostrar como eu montaria uma rotina usando apenas 3 ferramentas. Uma para quem está começando, uma combinação para quem já entende inglês, mas trava para falar, e outra para quem quer deixar o inglês muito mais natural. Então, não sai baixando tudo ainda, tá? Calma, pega um papel e caneta, vai anotando tudo aqui. E primeiro, você precisa descobrir onde está o seu gargalo. Então, eu vou te orientar aqui nessa aula. Então, vamos começar? Então, vamos para a primeira habilidade, que é o speaking. Se o seu problema é, ai, Jazz, eu entendo inglês, mas quando eu preciso falar, a minha cabeça fica vazia, some tudo, eu travo. Essa primeira categoria é provavelmente a mais importante para você. E o vencedor aqui, o aplicativo vencedor é o TalkPoll. O interessante do TalkPoll é que ele usa inteligência artificial para colocar você em situações em que precisa produzir inglês. Você pode conversar por voz, fazer roleplays, simular situações, praticar diálogos e até trabalhar situações mais específicas. Atualmente, o próprio aplicativo oferece modos de chamada, roleplays, debates e correções de pronúncia e gramática. E isso é importante porque existe uma diferença gigantesca entre reconhecer uma frase e conseguir criar aquela frase sozinho. Então você pode entender, por exemplo, "What are you doing this weekend?" perfeitamente. Mas, se alguém fizer essa pergunta para você agora, você consegue responder durante 30 segundos sem preparar nada? É aí que você descobre a diferença entre inglês passivo e inglês ativo. Então, use essa IA para te colocar sob uma pequena pressão. E aí você pode pedir, por exemplo, "Ask me questions about my weekend and correct my mistakes only after I finish speaking." E responda em voz alta. Não escreva, apenas fale. Uma outra ferramenta muito interessante é o Proctica, principalmente se você gosta dessa sensação de estar conversando com alguém. Ele trabalha com avatares de IA e situações conversacionais. Ele continua disponível tanto para iPhone quanto para Android, pelo menos no momento em que eu fiz a pesquisa para gravação desse vídeo. Lembrando que alguns dos aplicativos que eu estou te falando aqui vão ser pagos, outros têm aquela opção freemium que você consegue usar uma parte gratuitamente, mas se você quiser ir além, você vai precisar pagar. Enfim, aí você vai ver, vai depender também de quando você está vendo esse vídeo. E aí você vai precisar ver ali as opções que você tem, tá bom? E uma terceira alternativa é o próprio Elsa Speak, que eu ainda vou colocar como vencedor em outra categoria, porque o grande diferencial dele, na minha opinião, está em outro lugar. Mas anota isso aqui. Se você entende inglês
e não consegue falar, talvez você não precise consumir mais inglês. Talvez você precise começar a recuperar o inglês da sua própria memória, e isso se chama produção. E existe uma diferença enorme entre input e output. Guarda isso porque daqui a pouco eu vou voltar nesse assunto, combinado? Antes de continuar, eu quero agradecer de todo o meu coração a cada pessoa que decidiu se tornar membro aqui do canal, porque sinceramente vídeos como esse levam muito tempo para pesquisar, para organizar, produzir, e são justamente os membros da nossa comunidade, os membros do nosso canal, que ajudam esse projeto a continuar crescendo sem que eu precise transformar esse canal num lugar de conteúdo superficial só para ganhar visualizações e likes. Então, se você quer ajudar esse projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro. Além de apoiar esse movimento, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho. E eu quero também agradecer a cada um de vocês que me acompanha aqui no canal, que já se inscreveu no canal, que sempre curte os vídeos, dá o hype nos vídeos, compartilha os vídeos com seus amigos e conhecidos. Isso é muito importante pra gente ajudar esse nosso movimento a crescer. Outros brasileiros que, como você, também querem destravar o inglês. E claro, welcome! Sejam todos muito bem-vindos aos meus novos alunos que tomaram a importante decisão de escolher o método americano para destravar o inglês de vocês. Alguns de vocês eu já tive o privilégio de conversar lá no suporte, que vocês me chamaram lá no suporte. Eu fico tão feliz em auxiliá-los, em ver o progresso de vocês, o avanço de vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser mais informações sobre como se tornar meu aluno, como garantir o seu acesso aos meus cursos, tem mais informações aqui na descrição desse vídeo. Agora vamos falar de uma outra habilidade que é o quê? Pronúncia. O meu vencedor para a correção ativa de pronúncia é o aplicativo Elsa Speak. E aqui existe uma diferença importante. Você não está simplesmente ouvindo uma palavra e repetindo. O Elsa foi desenvolvido justamente para analisar a sua fala e trabalhar a pronúncia. Além de hoje incorporar conversação e outros recursos, ele também está atualmente disponível para iOS e Android, ok? Então, se você tem dificuldade com sons específicos, como por exemplo o R, os sons do TH, vogais, enfim, palavras que você sabe escrever, mas nunca tem certeza se está pronunciando corretamente, o Elsa pode te ajudar com isso, tá? E agora vem uma outra ferramenta que eu gostaria que mais estudantes conhecessem, que é o Youglish. O Youglish não precisa ser tratado como aplicativo, ele é uma ferramenta que você acessa pelo navegador do seu computador ou até mesmo do celular, né? É um site, ok? Então você coloca uma palavra ou expressão ali e ele encontra vídeos reais que ele puxa do YouTube, tá? Em que aquela palavra aparece ou expressão aparece sendo falada. Então, você não escuta aquela palavra uma vez. Você pode ouvir uma pessoa falando, depois outra, porque ele vai colocando vários vídeos em sequência, tá? E aí você pode escolher também variedades, como o inglês americano, britânico, australiano, tá? E aqui tá o segredo. Não procure apenas palavras. Eu recomendo que você procure chunks, os famosos blocos que eu sempre ensino aqui no canal. Então, por exemplo, em vez de você pesquisar actually, pesquise uma combinação que você realmente usaria. Pesquise um bloco muito comum que você já viu várias vezes, né? Em vez de você aprender inglês como peças isoladas, palavras soltas, você vai começar a observar como essas peças aparecem juntas. E uma terceira ferramenta excelente é o Forvo, ok? Ele funciona como um grande dicionário de pronúncia com gravações de palavras e expressões feitas por falantes nativos. Então, olha só a diferença. O Elsa é se você quer corrigir a sua pronúncia. O Youglish, eu quero descobrir como aquilo aparece na fala real, como que é falado na vida real. O Forvo, eu quero consultar rapidamente ali como determinada palavra é pronunciada. Então, são 3 ferramentas aqui, 3 funções meio diferentes, e esse é o erro de procurar um melhor aplicativo, né? O melhor aplicativo para quê? Então a gente sempre tem que levar isso em consideração. Agora vamos falar da outra habilidade, terceira habilidade, que é o listening. Agora nós chegamos num problema clássico, né? A pessoa fala, Jazz, eu entendo o inglês quando o professor fala, mas quando eu coloco uma série, quando eu vou ouvir um nativo, parece que não é inglês. Eu não consigo entender nada. Isso acontece porque o listening não é simplesmente conhecer vocabulário. O seu cérebro precisa aprender a reconhecer palavras dentro da fala contínua. E aqui o meu vencedor é o aplicativo Cake. Gente, eu acho tão fofo, tanto a logo do aplicativo quanto
O nome cake, cake significa bolo em inglês. E não tô ganhando nada pra falar isso não, tá? Aliás, não tô ganhando nada pra falar de nenhum dos aplicativos que eu tô te dizendo aqui. Então, por favor, valoriza esse conteúdo, dá um hype, me ajuda aí, compartilha com outras pessoas, já me acompanha no canal, clica em se inscrever, clica, dá um like ali pra mim, ok? Então, o Cake trabalha bastante com vídeos, com áudios, tá? Expressões usadas em contextos, além de permitir a prática de listening e speaking. E atualmente ele continua disponível em Android e iOS também, tá? Eu gosto principalmente de uma coisa nele, que o inglês não aparece apenas como uma lista abstrata de palavras. Então você encontra a linguagem contextualizada. Só que eu quero que você faça diferente. Não assista aos conteúdos que encontrar no aplicativo Cake passivamente. Pega um trecho curto, aí primeiro você vai escutar sem legenda, depois você vai escutar tendo a legenda ali, o texto de apoio. Aí depois, terceiro passo, você vai voltar a escutar novamente. No quarto passo, você vai repetir junto. Esse último passo é muito importante, repetir em voz alta, não é aquele, eu repito na minha cabeça, isso não existe. Para beber, tá? Então você vai repetir sempre em voz alta, ok? Esse último passo é extremamente importante, porque daí você vai começar a conectar som, significado, produção. Uma outra alternativa que eu gosto para quem quer trabalhar com conteúdo é o Lang. Especialmente para quem já está saindo do básico e quer aumentar bastante a exposição ao idioma por meio de leitura e áudio, tá? E sabe aquela ferramenta de pronúncia que eu acabei de mencionar, o Youglish, um site? Também pode ser usado para listening, tá? Então você pode pesquisar uma expressão que você conhece e aí você pode ouvir 10 pessoas diferentes, sotaques diferentes falando aquela mesma expressão. E aí você começa a perceber uma coisa fascinante, que a palavra não muda, mas a velocidade, o ritmo, a voz, o contexto, a conexão mudam. E é assim que o seu ouvido fica mais flexível, ele fica mais treinado, ok? Agora a gente vai para a quarta habilidade, que é o quê? Gramática e construção de frases. Agora eu quero quebrar um mito aqui. Gramática não é inimiga de fluência, tá? O problema é estudar gramática sem transformá-la em linguagem. É você só ficar decorando regras como um robô e ficar fazendo exercício de complete as lacunas. Esse que é o problema, tá? Então, se você quer uma ferramenta especificamente para treinar a gramática, para revisar alguns pontos gramaticais, meu vencedor é o Learn English Grammar do British Council, um aplicativo que continua ativo até o último momento que eu vi. Ele é ótimo, espero que ele continue ativo forever and ever. E ele oferece milhares de questões distribuídas por níveis, do iniciante ao avançado. Ele é ótimo para você detectar lacunas, tá? E eu farei uma coisa diferente aqui. Então, você terminou um exercício? Pega a estrutura que você errou e cria 3 frases sobre a sua vida. Vamos supor que você errou I've never been to Canada. Aqui eu já tô colocando a forma corrigida, que daí você vai ver a correção lá, tá? Então, não fica apenas olhando para a resposta correta. Você vai pegar e vai criar mais 3 frases ali. Por exemplo, I've never been to Canada, I've never tried sushi, I've never worked abroad. Ok? Agora a gramática deixou de ser informação e virou linguagem, e aí você trouxe para sua realidade, para sua rotina. E isso fica ótimo porque te ajuda a assimilar melhor, te ajuda a memorizar melhor, tá? Como alternativas, você também pode usar o próprio TalkPoll para transformar estruturas em conversa e correção contextual, ou ferramentas de escrita para verificar aquilo que você está produzindo. E aqui eu quero que você guarde essa frase que eu vou te falar. Não estude uma estrutura até você entender. Estude ela até você conseguir usá-la. Essa pequena mudança altera completamente a forma como você aprende. E sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim, aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês, sempre foi sobre abrir portas que eu mesma nem sabia que existiam. Porque quando dizem que o inglês abre portas, eu falo que ele não abre só portas, mas também janelas. Então foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano. Esse método não foi criado para te ensinar gramática ou vocabulário. Ele foi projetado, ele foi pensado para ajudar brasileiros a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, parar de estudar o inglês como matéria da escola e realmente começar a viver o idioma de uma forma natural para conseguir se comunicar de verdade, com confiança, porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras, ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. E você percebe uma coisa? Todos esses aplicativos que eu estou mostrando são ferramentas, mas ferramenta não é método. Você pode ter uma academia inteira dentro de casa, mas se você não souber qual exercício fazer, como dividir o seu treino, qual ordem, qual progressão,
Ter os equipamentos não vai resolver o problema. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. Aplicativos podem acelerar partes do processo, mas você ainda precisa de uma sequência. É justamente essa sequência que eu organizei dentro do método americano. Então, se você sente que chegou a hora, para mais informações e você descobrir como garantir o seu acesso e se tornar o meu aluno, eu deixei todas as informações aqui embaixo desse vídeo, na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos para a quinta habilidade, que é vocabulário. O vencedor é o Word Up. E essa é uma escolha interessante porque ele tenta mapear aquilo que você já conhece e aquilo que ainda precisa aprender, além de trabalhar o vocabulário em contexto. Ativo atualmente tanto em iOS quanto Android, da última vez que eu vi, mas existe uma recomendação que eu vou deixar aqui para você. Não colecione palavras, colecione linguagem utilizável. Não quero que você aprenda assim, decision igual a decisão. Eu quero que você aprenda os blocos. Então, make a decision. Foque nos blocos. Make a decision. It's a difficult decision. I haven't made a decision yet. Você percebe? Ao invés de ficar decorando decision igual a decisão, você já foi direto para frases comuns usadas no dia a dia. Tá? E aí, quando você usa decision dentro de frases, ela não está sozinha, né? Ela está em contexto, ela está em frases. Isso facilita muito quando você precisar falar. Como alternativa, o app Cake também pode ser muito interessante para aprender expressões dentro de situações reais. E claro, o próprio Youglish também é uma ferramenta extremamente poderosa para vocabulário avançado, tá? Porque você consegue investigar como uma expressão aparece em contextos diferentes. Então, não pergunte apenas o que significa tal palavra. Comece a se perguntar como essa palavra vive dentro do inglês. Como que eu posso usá-la? Em quais contextos eu posso usá-la? Tá? Essa pergunta é muito mais poderosa. Vamos para a sexta habilidade? Reading. O meu vencedor para quem quer mergulhar em conteúdo real é o Lang. Essa, especialmente se você já tem alguma base, porque ele combina leitura e áudio e trabalha com conteúdo real em vários idiomas, incluindo, é claro, o inglês. E aqui eu quero te ensinar uma regra. Não interrompa a leitura a cada palavra desconhecida. Se você consegue entender, yesterday I went to the supermarket because I needed to buy blah 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 for dinner. E aquela palavra não impede você de entender o restante, continua. Porque fluência em leitura também envolve aprender a conviver com o contexto. Você pega ali mais ou menos uma noção da coisa por meio do contexto. Nesse caso, você entendeu que a pessoa foi para o mercado porque ela precisava comprar alguma coisa, né? Para o jantar, ok? Isso é muito importante, porque daí o aluno que tenta compreender 100% de cada frase frequentemente destrói o próprio fluxo da leitura. E aí o seu cérebro precisa aprender a inferir, a prever, a conectar contexto. E é assim que você começa a processar inglês como inglês, em vez de transformar cada frase em português, tá bom? Sétima habilidade aqui é o writing. Agora a gente chegou numa habilidade que quase ninguém pratica direito. O writing. E aqui eu vou quebrar a própria regra do vídeo. O meu vencedor não precisa ser um aplicativo de inglês, pode ser uma boa IA conversacional. Mas existe uma condição aqui. Não peça, por exemplo, write this email for me. Não, porque aí quem praticou inglês foi a inteligência artificial e não você. Então faça assim, você vai escrever primeiro, mesmo com os erros, e aí depois você vai dizer o seguinte para a IA: correct my English, but don't rewrite everything. Show me my mistakes, explain why they're wrong, and give me a more natural alternative. Isso muda completamente o exercício. Agora você produziu e você recebeu feedback. Você comparou, reescreveu. Esse processo é infinitamente mais valioso do que apertar um botão e receber um texto perfeito. Você também pode usar o TalkPoll para treinar a escrita, receber correções dentro da própria interação. Mas a regra continua o seguinte: a IA não deve pensar no seu lugar. Ela deve ajudar você a perceber como você está pensando. Uma outra alternativa aqui seria o famoso ChatGPT, ok? Agora, se eu pudesse só escolher 3. Lembra que eu te prometi isso no começo? Se eu estivesse estudando inglês hoje e eu só pudesse escolher 3 ferramentas, eu não escolheria 3 que fazem a mesma coisa. Eu escolheria 3 que fecham um ciclo. Para alguém que já entende um pouco, mas trava para falar, eu escolheria TalkPoll, Elsa e Cake. Tá? O TalkPoll para produção, o Elsa para feedback de pronúncia
e o Cake para exposição ao inglês contextualizado. Se o problema principal fosse pronúncia, eu escolheria o Elsa, o Youglish e o Forval. E aí eu produzo, comparo com fala real, eu consulto pronúncias específicas. Se eu fosse iniciante, eu já faria diferente. Eu usaria uma fonte estruturada de aprendizado como base, aí eu escolheria apenas uma ou duas dessas ferramentas como complemento, porque agora a gente chegou à parte mais importante deste vídeo. O erro que quase todo mundo comete com aplicativos. Você não precisa de mais aplicativos, você precisa de menos dispersão. Existe uma sensação extremamente sedutora quando você baixa uma ferramenta nova. Parece que você fez alguma coisa pelo seu inglês. Aí você cria, testa, você faz teste de nível, configura o objetivo, estuda 3 dias, aparece outro aplicativo, aí você baixa, aí você começa novamente e meses depois você tem 7 aplicativos no celular e continua com a mesma sensação. Eu estudo inglês, mas eu não consigo falar. Porque o progresso não vem da quantidade de recursos que você conhece, vem da qualidade da prática que você repete. E aqui que está o sistema que eu quero que você leve deste vídeo. Input, você recebe o inglês. Notice, você percebe como o idioma funciona. Output, você tenta produzir. Feedback, você descobre o que precisa ajustar. Então, repetition, você volta e faz melhor e repete, repete, repete. Input, percepção, produção, feedback, repetição. É isso que transforma ferramenta em aprendizado. E esse talvez seja o maior aha moment deste vídeo. O melhor aplicativo não é aquele que tem mais funções, é aquele que ocupa corretamente uma etapa do seu processo. E antes de terminar, se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos e regras, eu quero fazer um convite. Compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal. Mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana, profunda, transformadora e não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender, quando na verdade só precisava mudar a forma como enxerga esse processo. E se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma última coisa. Se inscreve no canal. Nossa próxima meta é construir uma comunidade de 50 mil pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. Eu adoraria ter você caminhando nessa jornada comigo. E se você não quer apenas ferramentas soltas, se você quer realmente um caminho estruturado, um passo para realmente desenvolver o seu inglês de forma organizada e acelerada, você tem mais informações sobre os meus cursos e o método americano nos links que eu deixei aqui na descrição abaixo deste vídeo. Os aplicativos que eu mostrei hoje podem ser excelentes complementos, mas o método é o caminho. Você não precisa fazer tudo, você precisa saber o que fazer agora e qual é o próximo passo. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next video. Take care!